Ansiedade. O que seria ansiedade, então? Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, de apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou até mesmo estranho, né? Em crianças, então, o transtorno de ansiedade, o desenvolvimento emocional, ele influi sobre as causas e a maneira como o transtorno se manifesta, que são os medos, as preocupações, tanto normais quanto patológicos. E, diferentemente dos adultos, as crianças podem não reconhecer seus medos como exagerados ou até mesmo irracionais. Especialmente as crianças menores, né? Que não têm todo esse reconhecimento que a gente possui. E então, de uma maneira geral, assim, os transtornos ansiosos na infância e na adolescência apresentam um curso crônico, vamos dizer, embora seja flutuante ou então até mesmo episódico, quando se não tratados, né, gente? De modo geral, então, o tratamento ele é constituído por uma abordagem multimodal que inclui então a orientação aos pais e à criança, como uma terapia cognitivo-comportamental, também como uma psicoterapia, uma dinâmica e o uso de psicofármacos e intervenções familiares. Explicando um pouco o motivo de selecionar esse tipo de escala na hora de fazer o trabalho. Dentre todos os tipos de escalas apresentados pela professora durante as aulas, meu grupo optou por utilizar a escala intervalar. Por ser muito utilizado dentro da psicologia para medir os fenômenos psicológicos, decidimos por nos familiarizar a ela logo de cara, já que provavelmente vai ser a mais presente no nosso dia a dia, tanto dentro quanto fora da faculdade. E explicando um pouco sobre a escala, ela é uma forma quantitativa de registrar um fenômeno, medido em termos de sua intensidade específica. Ela contém intervalos iguais entre os números, o que explica o nome da escala. Normalmente um intervalo de um número. E cada intervalo na escala é exatamente igual a qualquer outra unidade na escala, nunca tendo uma variação nem para maior nem para menor. Esses valores envolvem classificação, grandeza e unidade de tamanho idêntico. Normalmente é feita uma sequência numérica de 1 a 5. Esses valores podem mudar, representados um nível de intensidade, sendo 1 o menos intenso e 5 o mais intenso. Os números que ficam entre os polos de mais e menos intenso são variações dos mesmos. Quanto mais próximo o número do 1, menos intenso, e quanto mais próximo do 5, mais intenso, nunca sendo completamente menos ou mais intenso, porque nunca serão nem o 1 nem o 5, logicamente. E como esse tipo de escala é usado tanto na matemática quanto nas ciências sociais, existem algumas diferenças. Nem sempre o psicólogo lida com variáveis passíveis de quantificação. Por isso, lida com os construtos hipotéticos, que são definições do atributo que vai ser medido. Na psicologia, a verdade é relativa, e não absoluta como nas ciências exatas. A observação de fenômenos naturais está sujeita a erros, pois, além dos erros aleatórios, existem as diferenças individuais do observador. Bom, eu vou comentar agora um pouco sobre como o grupo elaborou a montagem da escala. E logo de início, quando decidimos pelo tema da ansiedade e pelas nossas pesquisas, percebemos as diferenças desse transtorno nas diferentes faixas etárias. E por isso, achamos que seria melhor, ao invés de generalizarmos, direcionar um pouco mais as perguntas para um determinado público. E assim, escolhemos focar mais na adolescência.
Sendo assim, as perguntas teriam um foco maior para esse público-alvo, tentando abordar situações cotidianas que poderiam estar ligadas a um possível transtorno de ansiedade. Após o início das nossas pesquisas, conseguimos perceber a complexidade do tema e o quão abrangente o mesmo era. Também a dificuldade que seria explicar para o público-alvo as suas consequências. Assim, para a aplicação da nossa escala, preferimos utilizar como termo que seria medido pela escala o desconforto, sendo esse um dos principais sintomas da ansiedade encontrados nos adolescentes. Assim, nas instruções da escala, foi solicitado que a pessoa medisse, seguindo o quão desconfortável ela se sentiria naquelas situações. Então, vou falar um pouco agora sobre as medidas que nós utilizamos na nossa escala. Nós escolhemos os números de 1 a 4 para definir o grau de desconforto a ser escolhido, sendo que no primeiro, a pessoa não sentiria quase nada de desconforto naquela situação, não teria dificuldade alguma para realizá-la. Já no 2, a pessoa sente um leve desconforto ao realizar aquela atividade, mas também não prejudicaria tanto assim. O 3 seria um desconforto moderado, onde o indivíduo já encontra alguns problemas para realizar aquela ação. E no 4, nós teríamos o extremo, onde a pessoa teria muito desconforto para realizar aquela atividade, encontrando já até mesmo problemas que impossibilitariam ela de realizar a mesma. Comentando um pouco agora sobre a decisão nas escolhas das perguntas, depois de nossas pesquisas, percebemos que existem diferentes tipos de ansiedade e que a mesma pode aparecer seguindo as mais variadas situações. Por isso, buscamos em nossas perguntas colocar aquele indivíduo exposto tanto a um grupo como mesmo sozinho. E dependendo dessas respostas, já poderíamos indicar algum tipo de fobia. Caso aquele indivíduo tivesse uma dificuldade maior em ficar sozinho, ele poderia apresentar algum tipo de ansiedade, uma possível separação. Ou, se aquele indivíduo exposto a um grupo se sentisse muito ansioso, muito desconfortável, poderia indicar algum tipo de fobia social. Buscamos também exemplificar situações de pressão, como uma apresentação de trabalho ou a realização de alguma tarefa importante, pois essas situações são muito comuns em adolescentes e podem gerar um grau de ansiedade mais elevado. Como mostrado na nossa escala, o intuito foi sempre de tentar criar situações que fossem comuns para o público-alvo, no caso dos adolescentes. Sendo assim, priorizamos os ambientes escolares, familiares e grupos de amigos. Como essa fase é marcada por descobertas e uma série de questionamentos, é muito comum que esses adolescentes tenham um grau maior de ansiedade. O importante é sempre estar acompanhando para ver se aquele indivíduo não deixa de realizar tarefas que seriam simples por causa dessa ansiedade. E caso essa seja a situação, é necessário buscar um tratamento, pois aquele grau de ansiedade pode acarretar problemas que prejudicarão aquele indivíduo pelo resto de sua vida.